Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. E eu creio que o Espírito de Deus vai iluminar o entendimento de todos os que participam dessa transmissão. Eu tenho certeza disso, porque não é a minha palavra, não são os meus pensamentos, não são as minhas ideias. Não. Eu peço a Deus que Ele me dê as palavras certas para exprimir, para passar, repassá-la como o pão nosso de cada dia para aqueles que têm sede, que têm fome, sede de água viva, fome do pão que desceu do céu, fome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, e somente Ele, tem condições de fazer-nos entender a sua palavra. Por quê? Porque é uma guerra, é uma tremenda guerra entre os poderes deste mundo negativo, do reino deste mundo, e o poder do reino de Deus. Mas quem escolhe, quem faz a opção do que é certo? Aí é que está, todos vão dizer, bispo, é claro que é de Deus, nós queremos saber as coisas de Deus. É verdade, eu sei que muitas pessoas têm interesse, porém, o texto sagrado diz, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz que o Deus deste mundo, quer dizer, o rei do reino das trevas, cegou, bloqueou, tapou os entendimentos das pessoas. Veja só o que diz aqui o texto, muito forte isso, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, deixa eu achar aqui, 1º ou 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, você vai achar isso. Diz assim: o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Quem é o Deus deste século? O Deus deste século foi o Deus do século passado e será o Deus dos séculos vindouros, até a vinda do nosso Senhor Jesus. O Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não dão a mínima para o que Deus falou ou para o que Deus fala na sua palavra. Então, o Deus deste século, faz as pessoas andarem pelo que vê, crê no que pega, no que toca, no que sente. É isso aí. O Deus desse século faz com que as pessoas fiquem incrédulas, céticas, ateias. Por quê? Porque o Deus deste século enche de informações o brilho deste mundo, o brilho do reino das trevas, que é o reino deste mundo. Mas graças a Deus que Jesus veio
e trouxe o reino da luz, o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Jesus falou, e eu creio que é chegado até você o reino de Deus. Você que está interessado nas coisas de Deus, em ouvir a palavra de Deus, você não é uma pessoa incrédula. Porque o incrédulo não quer assistir, o incrédulo não quer saber o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O incrédulo, ele quer tomar posse das coisas do reino deste mundo. Então, o que acontece? O Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz que ilumina as nossas ideias, nossos pensamentos, nossos corações, a luz que faz as trevas desaparecerem, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, quem participa dessas nossas transmissões, obviamente é porque está em busca da verdade, tem sede da verdade, e que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de todos os que têm sede, que têm fome do pão que desceu do céu, e sejam saciados. Olha só, presta atenção, mas muita atenção, isso é interessantíssimo. Olha só o que Deus fala. Deus falou estas palavras que eu lembro que nós as usamos na inauguração do Templo de Salomão. Foi a palavra que Deus nos deu naquele instante. E é a palavra que nós queremos que você saiba. Diz assim o texto, profeta Jeremias, usado pelo Espírito Santo, disse, assim diz o Senhor. Pronto. O que ele diz? 2 pontos. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. 2 pontos. Em me entender e me conhecer. Em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, faço bem, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Que coisa gloriosa. Você sabe o que ele quer dizer aqui? Naquela altura, o templo estava cheio de sábios e de ricos, poderosos. O PIB do Brasil estava lá, presente, lá na inauguração do Templo de Salomão. Só que eles se gloriavam e se gloriam, os poderosos, as autoridades máximas
da nossa nação se gloriam do poder, o poder da caneta, o poder da ciência, do conhecimento, a força política, enfim, tudo que envolve este mundo, os poderes deste mundo, é o que faz os loucos buscarem. Deus, na sua grandiosa, infinita sabedoria, imensurável sabedoria e poder, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele ele é muito legal, muito grande, nosso Pai. Veja só, Deus deu à humanidade enviou um homem que tinha todo o poder aqui na Terra, o poder da força, o poder político, o poder da riqueza. E esse homem, muito sábio, nós estamos falando de Salomão, foi o homem mais sábio na face da terra. Lógico que não se compara com Jesus. Jesus foi excepcional. Mas eu estou falando do ser humano natural, o homem que Deus mandou, que veio reinar em Israel. Então, o sábio Salomão, que foi o homem mais rico, não tem ninguém que foi, que é ou que será tão rico quanto Salomão, nem poderoso como foi Salomão, e nem mais sábio do que foi o rei Salomão. Porque Deus, o Espírito de Deus, estava sobre ele. O Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria, o Espírito da riqueza, da glória. Mas ele, Salomão, com todo o poder, com toda a glória, com toda a sabedoria, ele falhou. E falhou feio. Ele desceu às profundezas do inferno, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória. Ele desceu às profundezas do inferno por conta de ter pecado contra Deus. Deus lhe deu tudo, a exemplo de Adão e Eva. Mas ele jogou tudo pela janela, como fez Adão e Eva, como tem feito o ser humano normalmente. Mas Salomão, ele diz, dirigido pelo Espírito Santo, enquanto era dirigido pelo Espírito Santo, ele disse, os olhos não se fartam de ver. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E é verdade, né? Com respeito aos olhos, a pessoa vai num shopping e ela se encanta com tudo que ela vê. Só que ela vai em outro shopping e também se encanta com tudo que vê. E quantos shoppings existirem e ela visitar, ela não vai parar de querer ver. A mesma coisa é os ouvidos, especialmente
O sujeito, a pessoa que é fofoqueira, ela sempre vai encontrar pessoas que queiram ouvir as fofocas. É verdade. Então, Salomão disse, na sua sabedoria, disse: eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Quer dizer, ele era o cara, né, em termos de sabedoria. Eu apliquei meu coração para esquadrinhar e me informar e saber de toda a sabedoria que sucede debaixo do céu. E ele disse, esta enfadonha ocupação, quer dizer, a busca por sabedoria, a busca pelas informações, ele disse, é enfadonha. Essa busca é enfadonha. Os mais sábios de hoje, os mais ricos de hoje, em outras palavras, eu penso dessa forma, os poderosos de hoje vão passar. Amanhã, outros vão ocupar o lugar deles. Essa é a realidade. É enfadonha, disse Davi, ou Salomão. É enfadonha. Aí ele diz, prestei atenção para todas as obras que se fazem debaixo do sol, quer dizer, aqui na terra. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Vaidade e aflição de espírito. O espírito da vaidade nunca está satisfeito. O espírito da vaidade está sempre cobiçando mais e mais e mais. Nunca está satisfeito. É como ele inicialmente falou, os olhos nunca se satisfazem. Os ouvidos nunca se satisfazem. Então falei eu no meu coração dizendo, olha só o que Davi, ou melhor, Salomão, seu filho, disse. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci. Ele, Salomão, achando que ele tinha se engrandecido. Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Veja que está falando de sabedoria. Sabedoria diz respeito à inteligência, ao racional. Não está falando de alma, de sentimento. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, canseira. Há muita canseira. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então, nós verificamos, conferimos na própria palavra de Deus, que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que traz frutos, útil, não é aquela de ser laureado com o prêmio Nobel. Nem a verdadeira força é aquela que a pessoa levanta um peso incalculável, um peso enorme, um peso acima
da capacidade normal do ser humano. Não. E nem a riqueza, o dinheiro, o poder econômico é capaz de fazer guardar a vida de uma pessoa, sustentar a vida de uma pessoa por toda a eternidade, não. Então Deus está falando aqui, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, porque todo mundo gosta, o mundo, as pessoas que vivem neste mundo querem se gloriar, querem se vangloriar. Você pode ver aí nas redes sociais, pessoas querendo aparecer e faz das tripas coração para aparecer, não é verdade? Faz qualquer negócio para aparecer. E aparecem, mas apenas por um momento. Com licença. Pois é, Deus está ensinando a gente o caminho da glória, da sabedoria, do poder. Veja só, você quer ser glorificado? Você quer ser honrado? Você quer ser reconhecido? Você quer ostentar riqueza, glória e tudo mais que este mundo oferece? Vai ser cansativo para você. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você pode conseguir por uns momentos, alguns momentos. Depois, vem outros e ocupam o seu lugar. E assim vai caminhando a humanidade. Qual é a maior glória do ser humano? É isso que Deus está falando. Qual a maior glória que o homem pode ter? A maior glória do ser humano é conhecer a Deus. É conhecer o Criador dos céus e da terra. É ter intimidade com o Deus Altíssimo. É ser instrumento da vontade desse Deus invisível, grande, todo-poderoso, ser instrumento dele aqui na terra. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, no seu PhD, nas suas informações, nem se glorie o forte na sua força, o poderoso, né? O poderoso, todo-poderoso aqui na terra, que é todo-poderoso por enquanto, só por um momento. Nem se glorie o rico na sua riqueza ou nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Quando a gente faz uma campanha de fé para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, quando a gente fala para as pessoas virarem as costas para o mundo, para se inclinarem diante de Deus, diante da sua santa palavra e obedecerem, deixarem as coisas erradas e começar a fazer o que é certo, o que é justo, correto, é para que as pessoas venham conhecer o Deus da bondade, da justiça e do juízo. Está aqui. O que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Aleluia. Então, quando uma pessoa tem essa
revelação pessoal divina, essa revelação do próprio Pai para com ela, ela se torna a pessoa mais rica, mais sábia, a pessoa mais forte desse mundo, independentemente das lutas. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Você está acompanhando essa série de Paulo, você está vendo. Paulo virou as costas para toda a sua sabedoria, todas as suas informações intelectuais. Ele deixou tudo para seguir aquele que um dia se revelou para ele. Ele ouviu aquela voz de Deus. Oh, Paulo, Paulo, por que me persegues? Só isso. Por que me persegues? Como perseguir? Perseguindo os meus pequeninos, você está perseguindo a mim. Talvez Deus esteja falando com você neste momento. Você tem sido implacável para com aqueles que têm crido em Jesus, a despeito de não terem grandes informações, a despeito de não terem grandes conhecimentos, a despeito de não ter nada, dinheiro, poder, riqueza, nada. É um pequenino grão de areia no meio da praia, mas carrega consigo o Espírito de Deus, tem vida. E não vida apenas por 90, 100 anos, mas por toda a eternidade. O que se gloriar, glorie-se nisto. Essa é a glória dos verdadeiros sábios, dos verdadeiros fortes, dos verdadeiros ricos, porque essa glória não acaba nunca. Essa sabedoria, essa força, essa riqueza é por toda a eternidade. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer descer sobre você e fazer de você a glória dele neste mundo. Você sabia disso? Deus, fala bem pertinho de vocês, olha só. Deus quer fazer de você um instrumento da vontade dele aqui na terra. Deus quer que a glória dele venha ocupar a sua vida, o seu corpo, e fazer dele a morada do Altíssimo. Então, quando uma pessoa fica buscando o Espírito Santo, sinais do Espírito Santo como as línguas estranhas, muito pobre, muito pobre. Você acha que Deus, na sua infinita misericórdia, grandeza e glória, quer descer sobre uma pessoa para falar em línguas que nem entende? Não. Ele usa pessoas para falar em línguas. Eu falo em línguas, mas eu falo só com Deus. Eu não falo para ninguém saber, para me ouvir. Não. Às vezes a pessoa fala em línguas, mas fala mentira também. E que língua é essa estranha? Então, amiga e amigo, pense, raciocine, use a fé com inteligência, use a fé com o raciocínio. Deus, em toda a sua grandeza e glória, ele é tão humilde que ele vem e faz morada
naqueles que têm sede de conhecê-lo, que têm fome de conhecê-lo. Por isso, o Espírito Santo não vem sobre todos, porque a maioria que está buscando o Espírito Santo está buscando sinais, está buscando línguas, está buscando glória, está buscando a glória deste mundo, ostentação. Elas querem o Espírito Santo para falarem para outras pessoas: olha, eu também tenho o Espírito Santo. Olha, que eu sou de Deus. Que desperdício de entendimento, não é verdade? Às vezes a pessoa diz que tem o Espírito Santo e não tem um mínimo de sabedoria. Um mínimo de sabedoria. Que espírito é esse? Amiga e amigo, abra sua cabeça, o seu entendimento. Se você é aquela pessoa que está buscando o Espírito Santo para esfregar o seu ego, você vai perder seu tempo. Você vai perder o seu tempo. Você tem perdido o tempo. Se você quer receber o Espírito Santo para ostentar na igreja, ou para ser obreiro, ou ser isso, ser aquilo. Não. O Espírito Santo é a glória de Deus dentro daqueles que têm sede de justiça. É a glória de Deus daqueles que têm a bondade de Deus. Eu costumo dizer, quem tem o Espírito Santo quer dar, tem interesse em dar. Por quê? Porque se transforma numa fonte natural, seja na sequidão, seja nas torrentes, seja nas tormentas, a fonte está sempre jorrando, a fonte está sempre dando. Quem tem o Espírito Santo quer dar, quer passar, transferir tudo aquilo que Deus lhe tem dado para outras pessoas. Mas quem não tem só quer receber, só quer ganhar, só quer ostentar, só quer mostrar para outros que tem uma coisa que não tem. Ela não tem. Ela não tem o Espírito de Deus e por isso ela é vazia, ela é oca, ela é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz. Essa é a realidade. Vale a pena você receber o Espírito Santo. O que custa para receber o Espírito Santo? O que custa para ter essa glória? A glória de Deus dentro de si. O que custa? Custa abrir mão do amor ao mundo. Custa abrir mão das suas vaidades, futilidades, das coisas passageiras desse mundo. Porque tudo cessa, tudo acaba. Mas quem tem o Espírito Santo faz a vontade de Deus e permanece para sempre. Não se glorie o sábio, porque recebeu a honra do prêmio Nobel, da sabedoria, da ciência. Não se glorie o sábio, porque é o mais forte, o mais poderoso dos homens, dos líderes mundiais. Não se glorie o rico nas suas riquezas, porque tudo fica por aí. Dinheiro é papel, ouro é metal, tudo fica por aí. Tudo cessa, tudo acaba. Mas aquele que conhece
o Senhor, que quer dizer aquele que tem o Espírito Santo, aquele que recebeu o Espírito de Deus, que foi selado, carimbado pelo próprio Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Ninguém pode ter o Espírito Santo sem passar por Jesus. Jesus é a porta. Então, sem Jesus, é impossível ter o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna naturalmente a pessoa mais sábia, mais rica, mais poderosa, mais forte deste mundo. Quando se trata aí de espinho na carne, espinho na carne não é nada para quem tem o Espírito Santo. Por isso Deus falou para Paulo, olha, a minha graça te basta, rapaz. Só isso, acabou. Oh, que maravilha, amiga e amigo. Lutas, problemas, dificuldades não vão arrancar de dentro daqueles que têm o Espírito Santo a paz, não vão arrancar a riqueza, não vão arrancar a sabedoria, não vão tirar nada dela, porque o que Deus nos dá é por toda a eternidade, é para toda a eternidade. E a eternidade começa quando nós conhecemos o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Quer dizer, não existe nenhum outro Senhor, só existe um único Senhor. É o Senhor dos céus, da terra, de todo o infinito. O Todo-Poderoso, aquele que diz, eu sou o que sou. Graças a Deus. Deus não era, Deus não será, Deus é. Ele sempre é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Assim também acontece com aqueles que o conhecem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e que todos os que não têm ainda o Espírito Santo venham ter essa consciência de que se querem ficar ricas, poderosas, sábias, fortes, tem que ter o Espírito Santo, do contrário, nada feito. Até amanhã, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, hoje, quarta-feira, como só vai acontecer, as reuniões são dedicadas às pessoas que querem ter um encontro com Deus e também às pessoas que querem se alimentar da palavra de Deus, que querem ter os seus momentos com Deus. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, estaremos dedicando momentos de intimidade com Deus. E a campanha da justiça não acaba neste domingo, ela continua, porque enquanto o justo juiz não for conhecido de você, de nada adianta toda a luta que nós temos travado para conquistá-lo. Nós temos que conquistá-lo, você tem que conquistá-lo, você tem que conquistá-lo. O preço que tem que pagar, pague. Faça o que tem que ser feito, mas corra atrás para que você venha a ser uma fonte. Jesus disse, aquele que beber da água, quer dizer, do Espírito que eu lhe der, essa água, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte para jorrar por toda a eternidade. Então vale a pena você mergulhar na busca e recebimento do Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.